Olá, amigos! Aqui é a diaconisa Elie Matos para mais uma leitura da nossa revista da editora Betel Adultos. Já estamos em nosso primeiro trimestre de 2020 e estamos fazendo a leitura da nossa revista, essa revista da editora Betel, da Escola Bíblica Dominical, que traz por título A Família Natural segundo os valores e princípios cristãos. Para você que já está nos acompanhando, pegue a sua Bíblia, a sua revista e vamos começar comigo a sua leitura. Para você que está chegando agora, eu já quero te fazer um convite. Se inscreva em nosso canal, dá um like, acompanha nós até o final do vídeo. E no final do vídeo nós vamos estar fazendo uma oração. Como de costume, em todos os vídeos, nós fazemos essa oração apresentando a sua família nas mãos do Senhor. E peço também que deixe as suas dicas e comentários, tá? Aqui embaixo. Pode deixar dicas, sugestões, para que venhamos melhorar aí as nossas lições, tá bom? Também peço que siga nós no Instagram, siga lá no Instagram da Elie Matos, também em nosso Facebook, tá bom? Vamos acompanhar então conosco a nossa leitura de hoje, vai ser a lição número 8, que traz por título o desafio da criação dos filhos. É uma matéria muito boa que envolve aí a sua família, vai ser bom para a nossa vida espiritual. O texto áureo da nossa leitura, da nossa lição, vai estar em Provérbios 22, versículo 6. Vamos lá? Vamos pegar nossa Bíblia, nossa revista e acompanhar nossa leitura a partir de agora. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. A verdade aplicada da nossa revista diz assim: o primeiro meio social que a criança tem conhecimento é a família. E que os lares cristãos sejam ambientes saudáveis para as crianças. O objetivo da nossa lição de hoje vai dizer, é mostrar que os pais devem preparar os filhos para o futuro e explicar acerca do respeito dos limites e da hora que os pais devem ensinar os seus filhos. Também ensinar que os pais devem estar conscientes da sua responsabilidade. Texto de referência onde nós vamos trabalhar nessa lição. Deuteronômio, capítulo 11. Já pode anotar aí o seu versículo na sua Bíblia. Para domingo já estamos juntos discutindo esse assunto, tá bom? Então, no versículo 18 diz assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai os vossos filhos, falando delas, assentando em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os de vossos filhos na terra, e que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus e da terra. Poderosa palavra, né? Então vamos começar o esboço da lição. Lembrando que o motivo da oração de hoje é orar pelas crianças que crescem sem a presença dos pais. Vemos aí muitas famílias, né, que até mesmo os pais, as mães, abandonam os seus filhos. Crianças que crescem em orfanatos, né? Crianças que crescem com outras famílias. E então vamos orar hoje, no final dessa lição, para que Deus venha abençoar e cuidar com proteção dessas crianças que crescem sem os seus pais. Tá? O esboço da nossa lição diz assim: filhos, herança do Senhor. O 2, relacionamento entre pais e filhos. E o 3, os pais conscientes da responsabilidade. A introdução da nossa leitura, da nossa revista. A criação e educação dos filhos é uma responsabilidade muito grande. Porém, devemos crer que para toda missão que nos é dada pelo Senhor, Ele tem uma maneira de nos orientar e nos conduzir ao êxito. Vai estar em Salmo 127,
no capítulo 3 e no versículo 4. Ponto 1 da nossa leitura. Filhos, herança do Senhor. Deus estabeleceu como prévio requisito aos pais que guardassem os seus mandamentos para que ensinassem os seus filhos a palavra de Deus. Em Deuteronômio 11, 18 e 19. Educar é um dever dos pais e o lar tem por obrigação ser a primeira escola de uma criança. Deuteronômio 6, versículos 6 e 9. 1.1. Filhos são dádivas divinas. Aos pais, o Senhor confiou uma missão difícil, mas totalmente gratificante. Filhos são heranças do Senhor e pais são responsáveis e tementes a Deus. Lidam com esses conscientes de mordomia que lhes foi dado pelo Senhor. Salmo 127, 3. Crianças vêm ao mundo indefesas, inocentes e puras. O lar que as abriga deverá lhe proporcionar carinho, atenção, cuidado, ensinamento correto. Ser pai é muito mais que um título ou gerar um filho. Pai é uma função, é aquele que desde o nascimento até a formação se dedica e ensina no caminho. Provérbios 22, 6. Lembrando que o nosso ponto de partida da nossa lição é criar e educar filhos é uma responsabilidade muito grande. Temos base bíblica para isso, irmãos, porque isso foi uma ordem de Deus. Filhos são dádivas de Deus, filhos são presentes de Deus. Então, temos base para isso quando o Senhor nos dá um mandamento, um ensinamento, uma ordem, em que essa responsabilidade são dos pais, de educar os seus filhos para que eles cresçam no caminho do Senhor. 1.2 da nossa leitura diz assim: filhos são flechas nas mãos dos pais. Leslie C. Allen, comentando sobre o Salmo 127, ela enfatiza que o seu contexto é de uma comunidade que vivenciava constantes perigos causados por doenças, guerras e subnutrições. Assim, feliz era a família que possuía muitos filhos, nascidos não são muito tarde após o início de sua formação. Contextualizando para os nossos dias, a mensagem desses salmos nos transmite a ideia de que no propósito divino os filhos são verdadeiros presentes de Deus e que devem ser cuidados, preparados e alvo de investimento, não apenas financeiramente, mas de amor, de tempo e de atenção, pois assim contribuirão para que a família seja um ambiente de conforto, segurança, bem-estar e responsabilidade. 1.3 diz assim: os filhos, a continuidade da história. Ao longo da história bíblica, é nítida a importância e ênfase das atitudes dos pais em transmitir aos filhos os feitos e mandamentos do Senhor, para que este o fizeste também com as futuras gerações, dando assim continuidade da formação de famílias comprometidas com o Senhor e o seu propósito de ter um povo nessa terra, que viva em comunhão com Ele e o glorifique. Vamos ter base no livro de Gênesis 18, 19, também em Salmos 78, no versículo 3 e no 7. Que nesses dias de tantas distrações e atividades, os pais que são discípulos do Senhor não se esqueçam de iniciar o cumprimento da missão de fazer discípulos em casa com seus filhos, para que se cumpra nas famílias da igreja o texto de Isaías 54, 13. Então, irmãos, o que nós ensinamos aí nessa leitura até agora? Que educar é um dever dos pais e o lar tem por obrigação ser a primeira escola de uma criança. Quer dizer, um lar, uma casa abençoada, instruída por Deus, os seus filhos vão ter ensinamentos abençoados por seus pais e também vão ter exemplos de ser aí uma nova geração, um futuro abençoado por Deus. Na lição
2. Relacionamento entre pais e filhos. Seguindo a nossa leitura, nos diz assim: quando os filhos crescem, se casam e constroem novas famílias, levarão consigo aquilo que viveram em seus lares. Aos pais cabe ensinar-lhes o caminho de respeito dos limites e de honras. E aí vamos ter base para isso no livro de Provérbios 22, no versículo 6. 2.1 diz assim: pais devem impor limites aos filhos. Vivemos uma época difícil, onde em muitos lares os pais não têm mais domínio sobre seus filhos, porque desde cedo não foram disciplinados e não tiveram regras a seguir. Os filhos precisam de normas e os pais devem estabelecer limites e corrigir com justiça, porém, evitando serem movidos por ira ou por raiva. Ao contrário do que muitos pensam, impor limites é fundamental para que a saúde emocional das crianças. Em Provérbios 23, 13, nos afirma isso. Muitos pais trocam presença por presente, porém isso é um equívoco. Agradar continuamente também não irá prepará-los para a realidade e as adversidades da vida. A disciplina também é uma prova de amor. Em Hebreus 12, 7, 8 até o 11. Irmãos, que venhamos aprender nessa lição que a disciplina é uma honra para os nossos filhos. É para que eles venham a ser uma geração abençoada, para que eles possam ter limites, aprender, ter domínio próprio, ser abençoados por Deus através do nosso exemplo. No 2.2 diz assim: os filhos devem respeitar os pais. Nosso maior exemplo de filho é Jesus Cristo. Ele nos ensinou como um filho se relaciona com um pai, como respeito seu legado e como deve honrá-lo. Em Efésios 6, 2, 3 nos afirma isso. Os filhos precisam ser ensinados e se relacionar com seus pais e respeitá-los. No site da Universidade da Família, há um artigo sobre algumas razões pelas quais os filhos param de respeitar os pais. Antes de mais nada, analise o seu comportamento com os seus filhos. Algumas razões. Número 1. Os pais deixam de prestar atenção em seus filhos e não percebem o comportamento desrespeitosos. O 2. Os pais se acostumam com o comportamento de seus filhos. 3. Os pais não têm certeza de como modificar tal comportamento. 4. O comportamento não se adapta às suas expectativas de como as crianças devem agir. E aí vamos ter base no livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 1 ao 6. Irmãos, anotem todos esses versículos que eu fui falando aqui na leitura, para que você venha depois ler a Bíblia, comparar, ver quais os ensinamentos que estão sendo mostrados através da Bíblia, amém? Da palavra de Deus. Então, no 2.3 da nossa leitura, vai dizer assim: filhos obedientes aos pais no Senhor. Em Efésios 6, no versículo 1, diz assim: o apóstolo Paulo enfatiza que seus filhos devem obedecer aos pais, pois é correto. E em Colossenses 3:20, é agradável ao Senhor, ou Deus gosta disso. Assim, é muito importante que o lar cristão seja um ambiente no qual os filhos cresçam, aprendendo a obedecer aos pais e porque devem obedecer, pois tal aprendizado contribuirá para que sejam discípulos de Cristo, bem como saibam lidar com os diversos contextos da vida em sociedade. Ralph P. Martins comentou: a obediência filial dos filhos é, portanto, parte integrante da resposta que os crentes de todas as idades e posições fazem à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tá? Vamos ter base também em 1 Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. E aí o que nós aprendemos, irmãos, o que nós
aprendemos nessa leitura, através dessa leitura, que o relacionamento entre pais e filhos sejam bem-sucedidos, pois os pais devem impor limites aos filhos e os filhos devem respeitar e ser obedientes aos pais no Senhor. Temos uma frase importante aqui que diz assim: é no diálogo, lazer, brincadeiras, culto domésticos, passeios, refeições em família que os pais são inspirados, que os pais vão inspirando seus filhos para a vida. Olha que exemplo maravilhoso, né? Então, na lição de número 3, continuando a nossa leitura, diz assim: os pais conscientes da responsabilidade. É preciso resgatar o ensino bíblico da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Para tanto, é mister que busquem a sabedoria que vem do Senhor e procurem agir com ensinamento, influência, esforço, atenção e oração. No 3.1 diz assim: pais são inspiradores. O termo inspirar transmite algumas ideias bastante pertinentes quanto à relação pais e filhos. Fazer, sentir, incutir, entusiasmar e influenciar. Os pais devem inspirar seus filhos não apenas visando o aspecto acadêmico e profissional, mas também procurar prepará-los para lidar com os momentos difíceis da vida aqui na Terra. Certamente que tal ação exige que os pais estejam bem conscientes da missão de educar os filhos de maneira integral. O texto bíblico transmite essa ideia de educação integral ou continuada, assentando, andando e deitando, levantando. Vai estar em Deuteronômio 6, versículo 7. Portanto, vai além dos aspectos da racionalidade ou cognição. É no diálogo, lazer, brincadeiras, culto domésticos, passeios, refeições em família que os pais vão inspirando seus filhos para a vida e fazendo discípulos do Senhor. No 3.2 diz assim: pais planejam ter momentos com seus filhos. É saudável que os filhos tenham lembranças de momentos agradáveis com os pais, vivenciados nas várias faixas etárias que passaram. Cabe aos pais dedicar tempo, mais tempo com qualidade, não o que resta quando já estão cansados e impacientes. A sensação é de que a vida está cada vez mais corrida. Quanto tempo os pais dedicam aos filhos? Não se trata aqui do tempo de trabalho para sustentar os filhos, e nem apenas tempo com os filhos, porém pensando e ocupado com outras coisas. Portanto, a questão é tempo, qualidade com os filhos. No 3.3 da nossa revista, continuando a nossa leitura, diz assim: pais transmitem exemplo e segurança. Uma pessoa que foi fortemente influenciada pelo bom exemplo e ensino na família é Timóteo, que vai estar em 2 Timóteo 1,5. Geralmente, filhos agem por impulso, não calculam as consequências dos atos. Por isso, precisam sempre de proteção. Proteção é um fator real na vida paterna. Até mesmo depois dos filhos se casarem, os pais continuam orando pelos filhos e procurando ajudá-lo de alguma forma. Tem um subsídio aqui que eu achei bem interessante, eu vou ler. Ciro e Yara Lima, de Paula, escreveram sobre a criação de filhos. E aí citaram Andrei Murray, pastor e autor, Os Filhos para Cristo. Então, no 1 diz assim: instruir é mais do que ensinar. Ensino lida com o saber, a instrução influencia. 2. Prevenção é melhor que cura. Provérbios 20:11. 3. Hábitos devem preceder princípios.
Hábito nas crianças preparam o caminho para a obediência por princípios. 4. Exemplo é melhor que preceito. Quando vivemos o que ensinamos, somos aptos a ensinar outros a viverem. 5. O amor que atrai é maior do que a lei que exige. Colossenses 3,14. E aí a revista vai dizer, ensinamos que? O que nós aprendemos nessa leitura, irmãos, até agora? Os pais, conscientes da responsabilidade na educação de seus filhos, são inspiradores e transmitem exemplos de segurança e dedicam tempo de qualidade para os filhos. Então, a conclusão da nossa leitura. A missão desafiadora de criar filhos requer dos pais atitudes que contribuam para o crescimento e desenvolvimento dos filhos diante do Senhor e da sociedade. Que o Espírito Santo e a Palavra de Deus continue capacitando a família cristã na formação de uma geração que sirva ao Senhor. Irmãos, está aí a nossa leitura da lição número 8. Isso é um incentivo para quem não tem tempo de parar para ler, de ter um tempo de ficar dedicando mais, estudando mais sobre a lição número 8, até que chegue no domingo na nossa escola. Então, para ajudar, estamos aí incentivando a leitura da revista da nossa lição. Portanto, irmãos, essa lição é maravilhosa. Que nessa lição podemos aprender a instruir os nossos filhos no caminho que o Senhor nos ensinou. Que o nosso exemplo dentro do nosso lar sejam de grande importância para os nossos filhos, para que venha crescer uma geração abençoada, instruída por Deus, pela palavra de Deus, que os nossos filhos possam crescer no caminho do Senhor. E agora, como prometi, vamos fazer aquele minuto de oração a favor das crianças que crescem aí sem a presença dos seus pais, para que Deus possa dar força, graça, sabedoria, para que eles possam também buscar conhecimentos e aprender a lidar nessa situação difícil, nessa vida de hoje. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, para aprender da sua lição, aprender da sua palavra. Pai, apresentamos nessa oração as crianças, Pai, que não têm os seus pais, que não têm a presença de seus pais, que crescem, Senhor, em outras famílias ou em outros lugares. Muitas crianças que não têm, Senhor, com quem ser instruído, não tem pessoas para o instruir, para o ajudar, estão perdidas sozinhas. Que a tua mão poderosa, o teu anjo possa alcançar essas crianças onde eles estiverem agora e que o Senhor possa abençoar a vida deles, para que eles possam, Senhor, ter sabedoria e crescer no conhecimento, Senhor, e alcançar, Senhor, aleluia, alguma, Senhor, ajuda para que possa, Senhor, crescer na tua palavra, crescer no conhecimento, crescer em amor, que o Senhor possa usar vidas e pessoas que possam ajudar essas crianças a ter um conhecimento, a serem abençoadas. Pai, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso vídeo. Não esqueça de dar um like e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Não esqueça de deixar os seus comentários. Também pedimos mais uma vez que sigam em nosso Instagram e também curtem a nossa página no Facebook, Missionária Elie Matos. Amém? Um forte abraço, um beijo, até a próxima aula, se Deus quiser.